vamos começar a ver que funções avançadas se caem em concursos. O que eles cobram pra gente. Perfeito? Então, vamos lá, né, galera? Bom, passamos então as funções básicas, né? Todo mundo já está em high-tech nas funções básicas, agora nós vamos começar a verificar as funções avançadas, né? Então, para que você consiga compreender isso, volta a falar. Dá uma olhadinha se você realmente aprendeu, né? Porque, imagine só, nós vamos utilizar C, soma C, conte C, né? Então, nós vamos utilizar várias funções que utilizam argumentos parecidos com as funções básicas. Se você não entender as funções básicas, como é que você vai para a avançada? Certo? É a mesma coisa que um contador não saber tabuada, né? Então, precisa que você compreenda as funções básicas para chegar aqui, nesse nível. Perfeito? Então, vamos começar, né, a aprender as funções C, conte valores, né? Conte número, né? Conte C e soma C. Perfeito? Então, vamos lá. Continuando na nossa tabela, né? Não apareceu aqui, deixa eu abrir para vocês. Aqui a tabela, né? Deixa eu apagar aqui. Como maior e menor todo mundo já sabe, então eu vou excluir essa parte aqui. E nós vamos começar a trabalhar com si. Eu, como professor, infelizmente, toda vez que chega o final do ano, né, eu tenho que aprovar o aluno ou reprová-lo, né? E como que nós fazemos esse julgamento? A gente avalia através das notas obtidas, né? Então, vamos supor que o cara tenha média 7 ou superior a 7. Se ele tiver média 7 ou superior a 7, ele está aprovado, né? Se não, ele está reprovado. Se eu fosse utilizar fórmula, que não é legal, né? Porque fórmula, eu já falei para vocês que é manual, o que eu teria que fazer, né? Eu teria que somar todas as notas do cara, né? Para depois dividir, né, pelo número de bimestres, por exemplo, né? E verificar, né, se ele tirou ou não nota superior, né? E aí teria que colocar igual, soma, aí eu teria que somar todos os valores, né? Para depois dividir por 4, né? E aí daria 5,5 para depois eu fazer, né, a verificação se ele foi aprovado ou não, né? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar um novo parâmetro, né? Deixa eu colocar a média aqui, né? Só que aqui eu utilizei as fórmulas, né? Eu vou colocar igual média, igual média, né? Colocar aqui, né? Vou dar um enter. O cara está com 5,5, vou arrastar aqui, né, na alça de seleção, tá aqui. Então, no caso aqui, 2 pessoas passou e 2 pessoas estão reprovadas, né? Só que eu quero que apresente a mensagem que está reprovado. Então, para que você apresente a mensagem que ele está aprovado, apto ou não, né? Você vai ter que utilizar uma nova função. Função essa que já é avançada, né? Essa função se chama se. Tá? O que o se vai fazer? Ele vai fazer uma comparação, um teste lógico, né? Deixa eu só retornar aqui, que eu vou aumentar o zoom para vocês perceberem que no momento que você digita, né, o se aqui, né, igual se e abre o parênteses, ele mostra para vocês essas informações, né? Como que funciona o se? O se ele vai fazer uma comparação, que nós chamamos de condição. E aí nós temos mais 2 informações. Se essa condição for verdadeira, que é isso que vocês têm que aprender, vai acontecer isso, né? No caso, o cara vai ser aprovado, né? Se o cara não aceitar essa condição, significa que a condição então está falsa, o cara está reprovado. E é assim que funciona o se. Eu preciso, né, que vocês compreendam isso. O se, ele tem 3 argumentos, né? Primeiro ele vai falar o seguinte, a condição, que o Excel chama de teste lógico. Certo? Então essa condição, qual que é a condição para um aluno passar?
Eu falei que o aluno tem que ter nota maior, né? Maior ou igual, né? A 7. Se ele tiver nota maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado. Se ele tiver nota maior, menor ou igual a... Na verdade, igual já está aqui, né? Se ele tiver uma nota menor que 7, ele está reprovado. Porque a nota dele foi menor que 7, então ele caiu na condição falsa. E o C você precisa entender. Aproveitando o gancho, né? Já caiu um concurso, né? Que eles cobraram o seguinte: esse sinal aqui é maior ou igual? Falso, tá? Qualquer aplicativo que trabalha com planilha eletrônica vai trabalhar assim, ó, maior igual. É a pronúncia maior igual ou menor igual, tá? Então aqui, maior igual é dessa forma, menor igual é dessa forma, né? E aí outra coisa também que já caiu em concurso, diferente. Diferente não existe dessa forma e nem dessa forma, tá? Diferente é o sinal de maior com o sinal de menor. Então, fiquem atentos. Maior igual dessa forma, menor igual dessa forma e diferente é dessa forma, não é dessa forma, tá? Fiquem atentos, meus alunos, porque isso já caiu e já derrubou muita gente boa, tá? Então, se cair, por exemplo, vou até colocar isso no exercício prático, um sinal, né, um operador dessa forma, significa o quê? Que ele é diferente. Então nós estamos aprendendo agora conectores avançados, porque todo mundo já sabe divisão, né, soma, multiplicação, que também já sabemos que multiplicação não pode ser nem ponto e nem vezes, elimina-se esse, porcentagem, potência, né, que pode ser um complicado. Agora nós sabemos esses mais 3. Esses são conectores avançados, maior igual, menor igual ou diferente. Não se esqueça do diferente, porque isso aqui eu tenho a absoluta certeza que vai cair nesse ano de 2017, tá? Fiquem atentos, por favor. Então, eu vou apagar aqui, né? E vou criar a fórmula para aprovar ou reprovar os meus alunos, né? Bom, vamos lá então, né? Então, igual a se, né? Eu posso também colocar no teste lógico uma função, tá? Até esqueci de falar para vocês. Eu posso colocar como argumento, eu colocar uma célula e comparar, né, com o número, com o valor que já existe, ou colocar uma função, uma fórmula aqui dentro. No caso, olha o que eu vou fazer, tá? Eu já tenho a média das pessoas, certo? Então eu vou utilizar como parâmetro, né, a média dele. Então eu vou fazer o seguinte: igual a C, né? Vou selecionar isso, né? Então isso que seria a média do rapaz, né? Ela tem que ser maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, ele tá o quê? Tá aprovado. Então tem que colocar ponto e vírgula e falar o seguinte: você está aprovado. E aí que vem pegadinha de concurso. Toda vez que você insere um texto, tem que ser entre aspas duplas. Pelo amor de Deus, duplas. Porque aspas simples é apóstrofo. E apóstrofo não vai aparecer o valor. Quer ver? Eu vou colocar o seguinte, ó. Igual aprovado, sem aspas. Vou colocar em maiúsculo. Ponto vírgula, se ele não atender a condição, se a nota dele for menor que 7, ele vai estar reprovado. E eu vou dar um Enter. Deu erro de nome, tá? Por que deu erro de nome? Tá? Porque ele não reconheceu o aprovado e o reprovado. Então agora, eu vou clicar aqui na fórmula novamente e vou digitar entre aspas duplas, lembrando, aspas duplas, deixa eu abrir, aspas duplas, e eu vou dar um Enter agora. Reprovado. Por que ele está reprovado? A média dele é 5,5. 5,5 é maior que 7? Não. É igual a 7? Não, então está reprovado. E aí, utilizando a seleção automática, eu quero aplicar para todos os outros alunos, né? Então tá aqui, ó. Vou clicar aqui e arrastar. Então, eu falei que 2 alunos iam passar somente. Vamos confirmar? Aprovado, aprovado. Tá aqui, certo? Só que aqui, por exemplo, eu utilizei uma fórmula.
Mas eu posso utilizar uma função? Claro que pode. Vamos fazer uma função? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, eu vou imaginar que não exista a média. Não existe a média. Então preste atenção. Dentro do C eu vou colocar uma outra função. Certo? Então vamos lá. Igual C, né? Vou abrir. Qual que é o teste lógico? Eu preciso saber a média. Certo? E como que eu descubro a média? Média, né? Opa. Igual média. E aí eu tenho que falar quem que é a média, né, gente? Então tem que colocar aqui média dessas notas aqui, né? Opa, média desse aqui. Então, se igual média, né, for maior igual a 7, eu estou desconsiderando que existe essa função. Então, eu nem fiz a média, né? E aí eu vou colocar aprovado. Se não, tente outra vez. Vamos caprichar aqui. Tente outra vez. Fecha o parênteses. Opa. Não pode colocar igual, professor. Desculpa, gente. Olha lá. Tente outra vez. Tá? Por que deu erro aquela hora? Porque eu não posso colocar igual e depois colocar igual dentro da fórmula. Tá? Foi até bom dar esse erro, porque é o seguinte... Quando eu coloco igual, eu estou fazendo referência, eu estou chamando uma função. E eu já chamei a função principal é a C. Então, notem, olha que coisa interessante que aconteceu aqui. Eu estou chamando uma função, que é a função C. Dentro dela vai ter uma outra função essa que é a média. Então eu vou equiparar a média da pessoa em questão. Se essa média for maior ou igual a 7, está aprovado. Se não, tente outra vez. E eu vou dar um Enter e vou selecionar tudo. Para vocês verificarem que aprovado igual está aqui. Aprovado igual está aqui. E eu tente outra vez só porque eu mudei a nomenclatura. Tente outra vez. Preste atenção, se eu excluir, né, a média, olha o que aconteceu com a fórmula. Reprovado, 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 reprovado. Por que aconteceu reprovado, reprovado? Porque ele pegou, né, a soma e aqui eu deixei em branco. Quando dá em branco, a planilha eletrônica entende que aquele valor é 0. Então todo mundo está reprovado. Se eu digitar, por exemplo, 7 aqui, ó, foi aprovado. 7, aprovado. 5, reprovado, 0, reprovado. Então, percebam que a função se é muito interessante, porque eu posso colocar uma fórmula dentro dela, ou eu posso colocar uma outra função dentro dela, tá? Outra coisa, eu posso colocar também números se eu quiser, né? Então, se média for maior ou igual a 7, eu vou colocar o seguinte, galera, que esse aluno é um aluno nota 10, tá? Se não, eu vou falar que esse aluno, infelizmente, é um aluno nota 0, tá? E eu vou dar um Enter, certo? Então, vou passar para cá e executar. Então, eu tenho dois alunos nota 0, né? Por que é nota 0? Porque a nota dele é menor que 7, né? E eu tenho dois alunos nota 10. Por quê? A nota dele é maior, né, que 7. Perfeito? Então, tá aqui a função C, que é muito importante. A função C, ela não cai em concurso não, tá, galera? Ela despenca, tá? Então, a função C, se eu colocar texto, tem que colocar entre aspas. Número, não necessito. Ó, comparem aqui. Eu coloquei um valor em valores numéricos, não precisei colocar entre aspas. Agora, se eu for colocar texto, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se eu for colocar texto, que é o meu caso aqui, aprovado e reprovado, né, eu necessito. Lembrando que aqui eu não coloquei, por exemplo, né, uma função, simplesmente eu criei uma fórmula. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma função dentro de outra função.
Perfeito? Então, fiquem atentos aí, né? Quando se fala sobre a função se, que cai muito em concurso, tá, gente? Então, tá aqui aprovado, reprovado, né? Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.